Olá, começa agora mais um programa Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje a nossa conversa é sobre o cenário atual da política no país, após o início das investigações de membros do governo na Operação Lava Jato e até mesmo dos recentes depoimentos do presidente Michel Temer, que também está na mira dessas investigações. Para falar a respeito, recebemos aqui Everton Rodrigo Santos, professor na Fevale, cientista político. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Em Pauta. Obrigado pela presença para falar de um tema super importante. Eu comentava antes de entrar no ar aqui, vou estender isso agora para a gravação, que tem alguns programas que a gente faz aqui sobre política que acabam ficando, infelizmente, desatualizados enquanto eles estão no ar, né? O nosso programa vai ao ar durante uma semana e na semana que eu conversei com o professor Henrique Kess e com a professora Sueli Cabral, a gente comentava sobre um ano do governo Temer e não haviam saído ainda essas gravações, essas delações, enfim, toda essa questão envolvendo aí o governo atual. E o programa no ar a gente não falava daquilo, né? E naquela mesma semana sai isso, né? Então, talvez uma questão para a gente abrir a nossa conversa hoje seja o ritmo desses acontecimentos e que a gente vem conversando, o senhor já esteve aqui para falar sobre isso, inclusive, no cenário pré-impeachment, no cenário pós-impeachment, a gente vem falando sobre toda essa questão que já perdura aí final de 2014, início de 2015, aí já, toda essa questão um pouco mais grave, digamos assim. Então já quase 3 anos nesse ritmo aí, esses acontecimentos. A gente podia, acho que talvez abrir a nossa conversa falando desse cenário e desse ritmo frenético que as coisas andam acontecendo. Claro, claro. Primeiramente, então, Chico, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, né, na TV da nossa universidade e esclarecendo também os telespectadores e a comunidade em geral sobre os desdobramentos, né, e os acontecimentos, né, que têm assolado aí o nosso país nos últimos tempos, né. De fato, desde a nossa última conversa, né, muitas coisas aconteceram, muita água passou embaixo dessa ponte. Mas, assim, eu queria ressaltar que o Brasil é um país que tem uma característica, né, muito forte de um Estado neopatrimonial. Tá? E esse Estado neopatrimonial, a forma como as pessoas se relacionam com esse Estado, uma delas é a corrupção. Então, no país, a corrupção ela é sistêmica. Ela é sistêmica e ela não é de hoje, né? E normalmente a corrupção ela é utilizada muitas vezes para justificar aquartelamentos, rupturas institucionais, impeachment, né? Só para citar 3 exemplos, né, na história. Em 64, o mote foi a questão da corrupção. O impeachment do Collor também foi a corrupção. O impeachment da Dilma, além das pedaladas fiscais, também está a questão de fundo, né, da corrupção, sendo que a corrupção é uma constante. Portanto, ela é sistêmica. Se ela é sistêmica, né, o que eu havia dito para ti aqui no nosso programa é que, muito provavelmente, essa instabilidade continuará. Por que ela vai continuar? Porque nós temos um Estado, então, corrupto, neopatrimonial, no qual ele abriga os interesses privados. E, nesse sentido, nós temos, por outro lado, né, também uma polícia federal. Nós temos um sistema judiciário com um certo grau de modernização dentro de um Estado tradicional. Então, olha que interessante, né? Esses processos de modernização que ocorrem com o quê? Com as novas formas de recrutamento, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. Se tu olhares, por exemplo, existe um corte geracional ali. Ou seja, são os jovens, né, bem formados, que entram por concurso público. É uma outra geração que acaba emparedando esses setores desse Estado neopatrimonial. Né? Isso é tão interessante e sintomático, porque mesmo dentro de um partido como o PSDB, né, se fala em cabeças pretas, né, e os cabeças brancas em referências aos jovens. Né? Então, acho que no Brasil existe esta modernização de certos setores que estão causando um certo tilt, digamos assim, com esse Estado velho, mastodôntico e pesado. E esse fato ocorre particularmente em momentos de crise no Brasil, como eu citei agora, em 64, ou mesmo no governo Collor. Se você observar, sempre há momentos de crise econômica, né, que propiciam vir à tona esses processos. Só que a diferença em relação a momentos pretéritos na história do Brasil é que há uma crise econômica, se instala-se uma crise política e logo após ali a crise econômica ela é superada e, portanto, se suplanta, né, as questões políticas, o que não ocorreu agora, porque nós temos uma crise prolongada. Né? Nós tivemos um crescimento de menos 3,8% em 2015.
O ano passado, em 2016, nós tivemos um crescimento de menos 3,6% da economia. Para esse ano, a previsibilidade é de 0,4%, 0,5%, né? Os mais otimistas falam em 1%, acho muito difícil. Então, nesse sentido, quando se abate a crise econômica sobre o país, digamos assim, é como se o rio baixasse e aí a gente consegue enxergar o fundo do rio. É o que ocorre no Brasil, a gente começa a enxergar os problemas da corrupção. E como é uma crise prolongada, também acaba se prolongando uma crise política, né? Então, aquilo que eu havia dito, na época até o PSDB não tinha sido arrolado, havia um debate muito forte dizendo de que a Lava Jato estava aqui para combater o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o que eu insistia dizendo não, na verdade a Lava Jato está aqui para combater, né, esse sistema político, né, um Estado neopatrimonial. E nesse sentido, todos os partidos que se envolveram, né, dentro desse Estado de maneira significativa vão ser arrolados. Então o PSDB, um partido que está arrolado, o próprio PMDB, o próprio PT, o PP, os diversos partidos. Só sobra aqueles partidos nanicos que não estavam dentro da governança do país nos últimos 20, 30 anos, né? Partidos mais novos ou que tenham menos força? Exatamente, porque assim, para o telespectador entender, né, é que nós estamos partindo do pressuposto que o Estado no Brasil é corrupto. Né? Então todos os agentes que se relacionam com ele precisam se relacionar com ele através da corrupção. Como se diz lá em antropologia, né? O índio, para falar com o branco, ele tem que ser um pouco branco, e o branco, para falar com o índio, tem que ser um pouco índio. Então essas relações de fronteira, né, do político que está dentro de um Estado neopatrimonial, ele tem que se corromper, ele precisa se corromper, do ponto de vista teórico, para poder se relacionar, senão ele não está ali. Então, a população em geral, ela tende a ver de que, na política existe o joio e o trigo. Não há o joio e o trigo na política nacional brasileira. O que há é só o joio, porque é a forma como tu te relaciona com esse Estado. Por isso que as pessoas estão apavoradas, né, agora com a denúncia do Aécio Neves, né, que estava envolvido em corrupção, que era a chapa opositora ao presidente Dilma Rousseff e Temer. Né? Agora o Temer entrou, alguns acharam que o Temer estava aqui para moralizar. Não. Também não. Tá, mas por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso porque eu estou adivinhando. É que nós, na academia, temos um arcabouço teórico. Então, todo mundo que entrou nesse Estado vai, em maior ou menor grau, se corromper. Aliás, os empresários também que se relacionaram com o Estado. Então, nós temos as construtoras, a Odebrecht, né? Nós temos também o caso agora da JBS, né? Da questão da Friboi, enfim. Agora, não há dúvidas, por exemplo, que precisa verificar o empresariado, os banqueiros, né? Outros setores empresariais que se relacionaram. Aliás, uma das perguntas que se fez para o Temer, uma das 80 e poucas perguntas que a polícia fez para o Temer, né? É quais são os outros empresários que se encontraram com o presidente na garagem, no escuro na calada da noite. Né? Ou seja, há outros empresários. Então, uma delação premiada não envolveria só essas figurinhas marcadas que nós conhecemos, mas também envolveria outros setores empresariais que ainda não foram tocados. Gente que era bem pouco conhecida até pouco tempo, né? Como o caso dos executivos da JBS, que agora estão... Exatamente. Se tu notares, por exemplo, todo o séquio que envolve o presidente da República, né? O terceiro andar, como se diz, né? Estão todos envolvidos, né? Porque, na verdade, não tem como, né, fazer um omelete sem quebrar os ovos. Né? Não tem como tu operar dentro de um Estado neopatrimonial se tu não fores também uma pessoa neopatrimonial. E aqui, quando eu digo, não é nenhum pedantismo de professor. Neopatrimonial a postura patrimonialista é aquela postura de alguém que se apropria dos bens públicos de uma forma privada, que é o que a nossa classe política sabe fazer. Né? Ou seja, uma classe política masculina, feita, portanto, de homens velhos que estão há muito tempo no poder. Então, até às vezes é risível, eu preciso dizer isso aqui, quando se diz assim, mas o Tancredo Neves né, se reviraria no caixão, né, em relação a Aécio. Porque o Brizola, olha, muito provavelmente, teoricamente, Tancredo Neves, Brizola, Getúlio Vargas foram tão envolvidos com corrupção quanto são estes. Aliás, eu preciso dizer para o telespectador, que está um pouco desesperançoso, que há uma correlação muito forte entre corrupção e nível de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvida uma nação, menos corrupta ela é. Ao contrário, quanto menos desenvolvida ela é, mais corrupta. Então o Brasil deve ter sido muito mais corrupto do que foi hoje. Mas as quantias são enormes. São enormes porque elas guardam relação com o nosso PIB. Nosso PIB não era tão grande, portanto as quantias não eram tão grandes assim. Mas é preciso deixar claro que a corrupção está muito ligada ao desenvolvimento. Então, a nossa classe política, a nossa elite política, ela sempre foi corrupta.
talvez ela possa não ser mais. Vai depender dos acontecimentos de hoje, né? Que está sendo julgada a chapa, né? Dilma e Temer no Tribunal Superior Eleitoral, e também vai depender, né, da forma como a sociedade vai pressionar e receber isso. Eu nem vou te dizer que vai depender da nossa classe política, porque não é possível. A classe política tem um grau de envolvimento, né, que é como você pedir para, para a raposa cuidar das galinhas. Não é possível, né? A nossa classe política não tem saída, né? Do ponto de vista teórico, sociológico, não tem nenhuma possibilidade dela se recuperar. O que vai se recuperar, depurar, são os processos eleitorais, né? Eu tenho confiança na sociedade. Professor, relativo a isso, a última coisa, tem alguns pontos que eu quero voltar, mas a gente vai falar no outro bloco, perdão. Mas para encerrar esse bloco, eu queria saber desse último ponto que falaste agora, relativo à classe política. A nossa classe política não tem jeito, digamos assim, para deixar bem simples, ou a classe política no geral? Isso é relacionado realmente à cultura do país, da região, etc., ou é uma coisa globalizada? Sim. O senhor diria que é uma coisa geral? Em primeiro lugar, assim, há uma crise da democracia em termos gerais, né? Porque a gente vê alguns movimentos, né? Desculpa interromper, mas só para contextualizar um pouco melhor, a gente vê alguns movimentos que, principalmente de alguns movimentos políticos, a gente vê na Europa, enfim, algumas tentativas da extrema-direita, enfim, ou também partidos menores de anarquistas, extrema-esquerda, enfim, tem algumas outras forças que não estavam mais tão visíveis, né? Sempre existiram, né? Mas não estavam mais tão visíveis e que começam na própria França, chega ao segundo turno, enfim, não ganha, mas chega ao segundo turno, enfim, não só no Brasil, né? Mas só para contextualizar um pouco mais, então tem a ver com uma coisa global, ou é mais aqui nosso, um fenômeno nosso? Aqui? Muito boa a tua pergunta, Chico. Eu acho que ela é muito interessante pelo seguinte, na verdade há uma crise internacional da democracia representativa. E essa crise está muito ligada àquilo que o professor Manuel Castells, né, tem dito, né? Na verdade, as novas tecnologias de comunicação colocaram as pessoas na mesma sala, digamos assim. Né? Sabes que quando a gente sabe como é feita a salsicha, a gente não come mais a salsicha. Então está ocorrendo mais ou menos isso no mundo. As novas tecnologias colocam as pessoas que fazem e que tomam as decisões políticas, né, de forma visível. A sociedade está cada vez mais visível. Era do informacionalismo, ele chama. Exatamente. E a comunicação tem a ver com o domínio, o poder tem a ver com o domínio da comunicação e da informação. Que agora está disseminado com as redes sociais, com a microinformática, com o acesso digital, com as viagens intercontinentais. O mundo, na verdade, se tornou muito frequentado. O mundo se tornou, né, não só plano, como dizia o Friedman, né, mas muito frequentado pelas pessoas. Então, nesse sentido, as pessoas estão cada vez mais visíveis. Então, isso acarreta uma crise geral em todo o mundo. Mas, particularmente do Brasil, ela é mais grave porque nós não temos ainda uma democracia estável, uma economia estável, né? Também outro fator também muito grave é que o capitalismo, de uma forma geral, aumentou muito as desigualdades, né, entre os mais ricos e os mais pobres. Isso também afeta o ânimo das pessoas em relação à democracia. Mas aqui no Brasil, né, a crise foi muito mais forte, foi aguda agora sentida, né? Aquela crise que a Europa teve nos Estados Unidos em 2008, né? Parece que agora que ela está chegando, né, de uma forma mais cabal para nós aqui, entre outras coisas também, porque nós paramos de exportar os commodities, etc. e tal. Então, nesse sentido, eu acho que essa crise de credibilidade nas instituições e na confiança, ela é muito mais forte hoje, né, no Brasil, de forma mais aguda, porque as nossas instituições aqui não funcionam ao contento como funcionam nas sociedades europeias, e nós não temos também uma cidadania com a musculatura que tem a Europa e os países, né? São democracias muito mais antigas, né? Exato. Vou fazer uma breve interrupção, então, para a gente chamar o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta aqui para o nosso Em Pauta, falando sobre o cenário político atual aqui no Brasil. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o cenário político brasileiro atual, os últimos acontecimentos a respeito do governo Temer e arredores. Então, estamos aqui
com o professor Everton Rodrigues Santos, que é professor da Fevale e cientista político. A gente comentava, professor, no bloco anterior aí sobre algumas questões específicas da política no Brasil e que também em âmbito mundial. Eu só queria retomar um ponto que o senhor falou no bloco anterior que me chamou a atenção, até anotei aqui para retomar. Quando o senhor comenta que a economia, de certa forma, esconde uma crise sistêmica, né? Você comenta da corrupção sistêmica e tal, que esteve sempre aí e, de repente, no tempo de vacas gordas, né, ela fica ali, ela está ali, todo mundo sabe, na verdade todo mundo sabe que ela está ali, mas ela fica ali escondida. Isso eu achei um ponto super interessante, é uma coisa que a gente não discute muito, né? A importância do cenário econômico, e aí também comentando em âmbito mundial, esse cenário mudou muito dos últimos 8, 10 anos para cá, de como essas corrupções em seus tamanhos variados começaram a vir à tona. Aí tu tem escândalos como, por exemplo, Panama Papers, coisas assim que fazia tempo que não se via em âmbito mundial, né? E aí tem a ver também com o que o senhor comentou agora do próprio Castells, né? Da informação tá para todos, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da economia e da importância da economia para essas crises ou não crises, né? Estabilidade econômica. Né? Claro. Chico, para o telespectador entender um pouco melhor, né? Como se dizia lá no tempo dos nossos avós, né? Quando o dinheiro sai pela janela, o amor sai pela porta. Né? Ou seja, mais ou menos que ocorreu isso, né? Entre o casamento entre situação e oposição, no governo. Né? Ou seja, quando a economia estava a todo vapor, né? Foi possível, né, se fazer obras públicas e, portanto, se manter o ânimo tanto dos setores mais populares quanto dos setores empresariais. Né? Porque o Partido dos Trabalhadores e a sua colisão de poder conseguiu fazer uma aliança muito forte, né? Tanto com os setores populares quanto das elites. Não é à toa que a gente viu agora há pouco tempo, né, a notícia de que, através do BNDES, a JBS recebeu cerca de 8 bilhões, né, das mãos do governo. Ou seja, dá para ver como o BNDES ele tinha, através dos seus governantes, uma relação, uma aliança muito forte com os setores mais ricos, mais empresariais, que, aliás, financiavam as campanhas, né, vitoriosas. Né? Então, nesse sentido, a crise passou tranquilamente. Agora, na medida em que nós vivemos uma crise de parco crescimento, no qual há um crescimento muito significativo do desemprego no país, nós estamos aqui na volta de 14 milhões de pessoas desempregadas. Quer dizer, semana passada para nós que chegamos a viver aqui épocas, né, de pleno emprego no Brasil, né, em cifras muito baixas de 4, 5% de desemprego, hoje nós estamos em alguma coisa em 13, quase 14%, de desempregados no país. Né? Então isso cria um desânimo, por quê? Porque faz as pessoas desacreditarem na própria democracia e no próprio sistema como tal. Né? Então isso enfraquece. As pesquisas de opinião levadas a cabo mostram muito bem isso. Né? Há uma correlação muito forte entre as questões econômicas, né, e quando elas pioram, e a crença na democracia. Para te teres uma ideia, os países mais ricos do mundo são países democráticos. Os países mais pobres do mundo, que têm PIB per capita baixíssimo, são normalmente autoritários, né? São países menos democráticos. E os países de renda média, que é o nosso caso, por exemplo, a metade deles são democráticos e a outra metade deles não são democráticos. Então, quando a gente olha, um cientista político olha para a economia, ele olha com um certo medo, por quê? Porque à medida em que a renda per capita cai, que o PIB cai, o desemprego sobe, há uma tendência que esses países fiquem em democracias inerciais, né? Como diz o professor Marcelo Baqueiro, usa esse termo, né? Uma democracia inercial, ela não melhora e nem piora, mas ela se mantém, ou ela decresce, ela pode inflexionar para uma saída autoritária. E ao contrário, quando nós temos um certo desenvolvimento econômico, né, há uma tendência que essa democracia ela transite, então, para sistemas mais estáveis, né, de democracia. Né? O professor Francisco Ferraz tem salientado muito esse aspecto, né, de que o Brasil, e ele vê isso com um certo pessimismo, né, que o Brasil é um país de uma democracia, de uma cultura muito frágil democrática. A cultura brasileira ela não é muitas vezes compatível com a estrutura institucional que nós temos no Brasil. Nós temos uma estrutura relativamente boa, né, na nossa Constituição de 88, que dá abrigo a uma série de garantias, mas
a musculatura que preenche essa estrutura, que seja uma cultura política, né, mais participativa, se carece muito no Brasil, né? Nós temos ainda um contingente muito grande, né, de apatia, de pouca participação. Veja só, está acompanhando, né? Apesar de todos esses desdobramentos, né, nós tivemos uma pouca participação. Poderíamos ter mais, teve aquele incidente em Brasília, etc. e tal, né, enfim, né, condenável, etc. e tal, poderia ser evidentemente algo pacífico, né, mas acho que ainda está faltando muito mais mobilização em países, né, em outros países com cultura política um pouco mais participativa, nós teríamos uma outra configuração. Né? E eu não vejo outra saída a não ser, né, a participação das pessoas, né? Aliás, aquelas pessoas, os chamados, a classe média, média alta, que participava dos pleitos, né, contra a saída da Dilma Rousseff, né, está um pouco embasbacado, mas eles deveriam voltar, né, a participar também para a saída de Michel Temer. Seria muito saudável, né? Porque a classe média foi a classe esquecida, na verdade, nos últimos governos do PT, de fato, né? Porque, como eu disse antes, a aliança foi feita com as elites, setores mais abastecidos economicamente, e com os mais pobres. Né? Os mais pobres agora... A classe média achatou, né? A classe média achatou, né? Aquela classe média tradicional, aquela não foi contemplada, né? Não houve um atendimento por parte do governo, né? Mas é essa classe, né, que é muito importante nas democracias, né, para poder participar, poder reivindicar e, portanto, pressionar os seus parlamentares para que ajam de acordo com as instituições republicanas. Né? Mas eu queria insistir contigo, como eu sou um professor intelectual e não tenho participação nenhuma em governo, etc. e tal, posso dizer isso. A nossa classe política está completamente envolvida. Né? Se o telespectador, né, o senhor e a senhora que está assistindo, quer mudar o Brasil, eu sempre dou uma dica para os meus alunos. Nas próximas eleições, não reeleja. Principalmente mirem pessoas mais jovens, né, que não tenham envolvimentos político-partidários de longa monta, né? As mulheres, por exemplo, é um voto muito interessante, os jovens, mulheres, enfim, né? Porque a nossa política ela é feita de homens e mais velhos. Né? Também olhem, atentem para a questão da idade. Né? Como dizia o Caetano Veloso, né, há anos atrás, não acredite em não acredite em ninguém com mais de 30 anos. Né? Eu diria assim, não acredite em ninguém com mais de 60 anos na política. Né? Sem nenhum preconceito contra os idosos, etc. Mas na política, particularmente, estão quase todos envolvidos, né, com algum tipo de falcatrua, com algum tipo de corrupção. Não há como se manter imune, né, dentro, né, de um Estado corrupto sem você sujar as mãos, sem se envolver em corrupção. Justamente então, por essa questão. É saudável que a democracia tenha uma renovação dos nossos quadros. É saudável que renove as elites. É muito importante que o eleitor faça isso. Se o eleitor fizer esse tema de casa de não reeleger, já é uma grande... E não desistir da política, né? Porque a política é muito importante, né? Professor, pequenas medidas, digamos assim. O senhor fala em corrupção sistêmica, falou no bloco anterior, eu queria retomar isso, e comentaste agora também. Pequenas medidas, por exemplo, como talvez uma reforma política que incluísse o fim da reeleição, ou um mandato um pouco mais estendido para compensar isso, seriam coisas que poderiam, ao menos, amenizar, porque quando o senhor fala em corrupção sistêmica, talvez quando alguém ouvindo isso, comentaste, a pessoa pode ficar desesperançosa, enfim. Que medidas seriam possíveis, coisas práticas mesmo, seriam possíveis de que amenizasse essa corrupção sistêmica? Óbvio, a participação das pessoas é uma coisa que já talvez seja sintomático para isso e que ajude a amenizar isso, mas outras coisas que também pudessem mudar esse quadro. Eu acho que uma das coisas, Chico, é justamente não mudar. Ou seja, não mudar as regras, né? Esses casuísmos, por exemplo, que se pedem agora em relação, por exemplo, a eleições diretas. Não, a nossa Constituição, ela não prevê eleições diretas. Então é preciso deixar que o sistema depure, que o sistema purgue, digamos assim, para usar uma linguagem da biologia, né? Ou seja, se por acaso o presidente cair, nós temos um mecanismo institucional que são eleições indiretas. Tudo bem, o presidente que vai ser eleito dentro do Congresso Nacional, alguém que, muito embora seja uma pessoa nova ali no cargo, mas ela já está envolvida e muito velha, porque ela deve ter algum envolvimento na corrupção. Mas talvez ela consiga, nós vamos entrar como foi o caso
da Argentina, né, no final do século passado, que teve, não me recordo quanto, mas foi 5, 6 presidentes, sim, assumia um e caía, assumia e caía. Talvez isso seja importante para nós chegarmos nas eleições de 2018 para ver quem é que sobra. E daqueles candidatos que sobraram, buenas, nós fazemos uma eleição. Então, nesse sentido, eu sou muito mais conservador, no sentido de não mexer nas regras do jogo. Em relação às eleições e Desculpa interromper, mas diretas já é uma coisa que eu talvez não seria. Porque quando tu perguntas diretas já ou não, eu não estou me posicionando no campo político. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista de quem pensa a democracia de longo prazo, não é bom. Porque muda completamente. Daqui a pouco pode vir um aventureiro. Né? Não está previsto em lei. Então, a Constituição, aliás, colocou isso, essa possibilidade, porque já previram isto. Né? Então, é preciso que a gente passe por esse processo de depuração para ver, de fato, que a Justiça possa aprovar aqueles que são os candidatos mais viáveis para o pleito eleitoral. Só que eu queria chamar a atenção para um caso seguinte. O Brasil, nós acabamos importando, às vezes, instituições de outros países, mas só casuisticamente. No caso da reeleição, foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso porque ele tinha a popularidade dele em alta. E aí o PT, na época, era contra o PSDB. Aí o PSDB ganhou 2 eleições, né? Quando o PT entrou, o PSDB, e o Lula fez um governo, né, bom, primeiro em relação do ponto de vista das políticas públicas, né, e se reelegeu, aí o PSDB começou a ser contra. Porque, na verdade, o político ele pensa o momento, ele pensa o umbigo dele. Né? É preciso dizer isso também para o telespectador. Os políticos não estão interessados em você, na senhora, no senhor. Os políticos estão interessados neles. O bem ocorre como um efeito colateral. O bem não é uma intenção dos atores. Então a gente é preciso frear esses caras. Né? Então eu acho que não há problema nenhum com a reeleição. O problema da reeleição é que a gente esqueceu de importar a ideia de que uma vez o presidente reeleito, ele não pode mais voltar para a política. Né? Por exemplo, o telespectador está assistindo o Donald Trump nos Estados Unidos, está todo mundo apavorado. Mas eu pergunto para o senhor e para a senhora, até quando o Donald Trump fica? Ele no máximo vai ficar o quê? 4 anos agora, ou no máximo 8 anos. Depois, nunca mais vai ouvir se falar em Donald Trump. Aqui no Brasil não, né? O Collor de Mello foi impeachmentado, voltou como senador. José Sarney deixou de ser presidente, voltou como senador. O presidente Lula deixou de ser presidente, talvez volte como presidente, talvez volte como senador, né? Se a Lava Jato não impugnar as possibilidades dele de eleição, não prender, enfim. As prefeituras isso é muito comum. As prefeituras é muito comum, né? É preciso que a pessoa cumpra o mandato, né? Mas que ela volte à sua vida normal. Né? O problema é que as pessoas permanecem no poder e nós todos, na verdade, acabamos sendo corruptos em potencial. Nós precisamos ser controlados, né? Então é preciso que, não é uma questão moral, é uma questão de vigilância, né? Então alguém que fica muito tempo no poder perde-se a vigilância sobre ele. Então é importante que ele exerça o mandato, mas ele saia, ele deixe o poder, né? Para que o poder possa ser renovado. Então eu não sou contra a reeleição, mas desde que, né, as pessoas pudessem se alternar. Só para te ter uma ideia, se eu perguntasse para o telespectador quantas vezes, né, ele viu, né, passar o mandato de um presidente eleito para outro presidente eleito no Brasil nos últimos anos, nos últimos 30 anos. Somente 3 vezes. 3 vezes. Quais foram as 3 vezes? Né? Quando o Fernando Henrique Cardoso passa para o Lula e o Lula para Dilma. Depois não houve mais. Né? Porque houveram as reeleições, 3 etc. presidentes só. Só 3 presidentes. Se tu olhar, por exemplo, do caso americano, quantas vezes um presidente eleito passou para o outro? 47 vezes. Então, a nossa democracia ela é muito imatura ainda. Né? É preciso que a gente coloque de uma vez por todas na cabeça a ideia que, né, é preciso haver alternância de poder, que as pessoas vão governar, sim, mas por tempo limitado. Onde é que está o Barack Obama agora? Olha a popularidade que ele tinha, saiu em alta. Sumiu da mídia. Sumiu da mídia. Agora ele está jogando tênis, ele está surfando lá no Havaí, ele está, né, tomando seu bom vinho, né, não sei onde. É isso que um ex-presidente faz, né? Como a gente chama na política, né? O professor Ferraz tem a expressão do kick-up. Né? Ou seja, tu tira poder dele e dá notoriedade, dá um chute nele. Né? Ou seja, o cara que exerceu um poder muito grande, ele precisa deixar a política. E no Brasil isso ainda não está internalizado pelas nossas elites e nem pela nossa cultura política. Né? Para encerrar, professor, a gente tem pouquíssimo tempo, infelizmente, mas eu preciso fazer essa pergunta para o nosso encerramento, eu acho ela extremamente necessária. Falávamos aqui do cenário político atual e, enfim, nosso comandante no país hoje é o presidente Temer e que está numa situação super complicada. O senhor imagina o que possa acontecer ou
não necessariamente um exercício de futurismo, né, mas não em relação a ele, mas enfim, como a coisa como tem andado agora, o que é um prognóstico possível de estabilidade ou mais instabilidade quanto ao governo federal no momento no Brasil? Olha, tu sabes que aqui na universidade, né, eu faço parte da inteligência e nós montamos basicamente 3 cenários possíveis, né? Um cenário seria um cenário mais otimista, né, que o presidente iria até o final do seu mandato com certo arrefecimento, né, da Lava Jato, à medida que ele pudesse, por exemplo, com a nomeação de um ministro da Justiça, você segurar na Lava Jato e, portanto, levar algumas das reformas. Foi tentada, né? Como foi a fiscal, agora o governo está tentando aprovar a trabalhista, falta a reforma previdenciária. Um segundo cenário seria um cenário de trancos e barrancos, né? O governo vai até o final, mas sem aprovar suas reformas. E um terceiro cenário muito pessimista, né, que nós chamamos de inferno de Dante, seria um cenário no qual haveria a renúncia do presidente ou o impeachment do presidente ou, enfim, né, a sua candidatura seria seriamente abalada. E nós apostávamos que seria desse segundo cenário, a tendência, né, desse segundo cenário, para o terceiro. Como eu disse para ti, né, se continuar esse processo da Lava Jato, acho que a gente vai daqui para frente, né, se o presidente se livrar hoje do TSE, nós vamos num cenário de absoluta instabilidade, ligando a televisão aos trancos e barrancos, no segundo cenário, né, talvez consiga se aprovar uma certa reforma trabalhista com muito custo, da previdenciária é muito difícil, né, que seja aprovado nos termos que o governo quer, mas nós vamos arrastar com muita estabilidade. Ou o terceiro cenário, que eu acho que está muito em voga agora, é a possibilidade da renúncia do presidente ou da cassação do presidente, ou enfim, né, que nós tenhamos eleições indiretas no Congresso Nacional, que é uma possibilidade que está se aventando, e aí o sistema vai se depurando, né? Porque não vai ser trigo limpo, né, que vai assumir a presidência da República, evidentemente. Né? Aliás, para a população saber, qualquer pessoa que queira se candidatar e que seja afiliada a partido político, né, que preencha os requisitos, pode ser candidato. Por isso que estão falando em Fernando Henrique Cardoso, mas também está envolvido com a Lava Jato. Falaram em Nelson Jobim, falaram em Meirelles. Há uma série de candidatos, mas todos, de alguma forma, têm algum envolvimento, né? Como eu disse, estão envolvidos no sistema político. Né? Então, vamos torcer pelo Brasil, né? Torcer pela democracia e aguardar as próximas notícias. Né? Professor, muito obrigado pela tua presença aqui. Sempre bacana conversar a respeito desse assunto contigo. Obrigado pela sua presença e as opiniões e análises aqui qualificadas. Eu que agradeço, Chico. Muito obrigado. Nosso Em Pauta de hoje, então, fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem, nós voltamos. Até mais.